MXRF11, um dos queridinhos do nosso mercado de fundos imobiliários e também um dos primeiros investimentos nesse cenário de uma grande maioria de investidores que estão começando agora e optam pelo MXRF11 porque ele custa apenas R$ 10,72 nesse momento atual. Mas vamos lá, vale a pena de verdade comprar o MXRF11? É o mais seguro para você começar de fato ou simplesmente ele é só o mais barato? E por isso que as pessoas vão lá e acabam comprando esse fundo imobiliário. Nesse vídeo eu vou responder essa e outras perguntas sobre esse fundo imobiliário em específico, inclusive será dividido em algumas partes essa análise, tá? A primeira delas voltada para portfólio e o segmento do MXRF11, se é um bom segmento ou não. A segunda, sobre a gestão e a administração desse fundo, que é muito importante saber quem está por trás do MXRF11, não só entender ali os contextos onde ele está inserido e os imóveis que ele tem hoje, e também o terceiro ponto está ligado aos números, né? Basicamente um semi-valuation aqui do MXRF11, como que estão os números, se estão saudáveis ou não. E em quarto lugar, uma das análises que são mais negligenciadas dentro desse mercado, que eu vou explicar o porquê que ela é tão importante você analisar esse ponto em específico no MXRF11 ou qualquer outro fundo imobiliário de qualquer outro segmento também, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, segmento e os imóveis, o portfólio do MXRF11. O segmento, primeiramente, do MXRF11 é um segmento híbrido, né? Um misto ali entre vários tipos de imóveis, desde imóveis físicos, terrenos, CRIs, né? Os CRIs ali, e também até mesmo outros fundos imobiliários. Ou seja, ele é um segmento de médio risco dentro do cenário de fundos imobiliários, diferente do tipo logística, tijolo, que é mais baixo risco, ou tipo papel, por exemplo, que é um pouco mais alto risco, né? Ele fica ali no teor médio de risco e sim, o mercado dos fundos imobiliários também tem teores de risco distintos dentro de cada segmento. Dependendo do segmento, dependendo do tipo de imóvel e do tipo de contrato que você tem ali dentro, você tem distintos níveis de risco. E o MXRF11 ele está ali situado no médio risco. Então não é o mais baixo risco nem o mais alto risco. Porém, ele está no médio risco e também no médio rendimento, girando em torno hoje o dividendo de 12% ao ano. Então aqui na tela eu tenho aqui o MXRF11 já na Status Invest, né, que é digamos assim, um dos melhores sites hoje do Brasil para você avaliar fundos imobiliários e ações também, tá? E descendo aqui um pouco mais, além daqui eu ter várias informações importantes que eu vou entrar logo aqui nessa aula, nessas informações, eu tenho também basicamente aqui o portfólio que nós vamos entrar aqui agora, tá? Imóveis e terrenos, como eu expliquei para você, temos aqui 3 imóveis no geral, tá? Ele tem uma pequena parte, uma parcela desse fundo imobiliário em imóveis, outra parcela em outros fundos imobiliários. Ele tem aqui, ó, 4% nesse fundo imobiliário aqui, no SPVJ11, no LPLP11 também tem 3,69%. Ele tem uma certa porcentagem e essa porcentagem ela vai decaindo, tá? Conforme os fundos aqui. Então, basicamente aqui eu chutaria algo em torno de 12, 13 a 14% em outros fundos imobiliários. Então aqui 16,24% está distribuído nesses segmentos aqui. Então a parcela desse fundo imobiliário está em definido, em shopping, imóveis industriais e logísticos, né, papéis, lajes corporativas, imóveis residenciais, dentre outros. Lá para o final dessa avaliação eu vou explicar para você como encontrar melhor esses números, tudo bem? Descendo aqui você tem os CRIs, né, os CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários, que para você que não sabe são basicamente dívidas que o MXRF11 ele assume através de securitizadoras, tá? Ele adquire essas dívidas das securitizadoras e é basicamente hoje o segmento que mais traz lucros para o fundo imobiliário. Porém também é o mais arriscado dentro de fundos imobiliários, é os fundos de papel, os fundos de CRIs, tá? E aqui tem outros fundos também, tem 2 aqui citados. Então aqui ele tem vários contratos com a Virgo, Planeta, Habitasec, Virgo e assim em diante, a True também, dentre outras, tá? Temos vários aqui, você pode olhar esses papéis, pesquisar sobre eles também com o CNPJ aqui, caso você queira, tá? Aqui você tem também ações relacionadas, né, que estão ligadas ao MXRF11, então é uma salada mista, tá? Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Já expliquei em uma outra aula que basicamente o MXRF11, sendo um fundo híbrido, ele traz tanto os pontos positivos de vários segmentos, quanto os pontos negativos de vários segmentos. Então é muito importante você filtrar, né, o que é melhor para você. É difícil fazer essa análise, não é fácil, tá? Você observar esse portfólio, se de fato ele é um bom portfólio, mas isso está muito ligado também à gestão e à administração desse fundo, que é o nosso segundo ponto que eu vou entrar agora. O primeiro ponto, o veredito sobre o primeiro ponto é
que ele tem uma boa quantidade de imóveis, ele está bem diversificado, ele tem um risco médio. Então quando você vai colocar o MXRF11 dentro da sua carteira, considere um fundo imobiliário com risco médio, tá? Ele não vai ser um risco muito elevado e nem muito baixo. Então a sua exposição a ele vai ser de acordo com a sua carteira. Ah, hoje a minha carteira é de risco médio, minha carteira é de alto risco e de alto rendimento. Ou a minha carteira é de baixo risco e de baixo rendimento consecutivamente, então eu vou ter uma exposição menor ao MXRF11, tá? Então voltando aqui, eu quero falar um pouco mais sobre a gestão e a administração desse fundo. Quem entra aqui na Status Invest, muitos investidores acham que o MXRF11 é da BTG Pactual, é do BTG Pactual. Por quê? Você desce aqui, ó, tem aqui, ó, administrador BTG Pactual, né, serviços financeiros. Só que se você entrar nesse documento, por exemplo, que foi dessa próxima emissão que está acontecendo agora do MXRF11, você vai encontrar aqui não só o BTG Pactual, como a XP Asset Management, né, e também o coordenador líder da XP. Então ele é um fundo imobiliário que tem como administrador o BTG Pactual, que é um gigante do nosso mercado de forma geral, e como gestor a XP, que é um outro gigante. Isso traz muita credibilidade para esse fundo imobiliário, porque eu gosto de ambas as empresas e confio na capacidade operacional de ambas as empresas, inclusive na tomada de decisão desses times, tá? Que são excelentes times aí de gestores, de administradores que vão ali moldar esse fundo imobiliário não só agora com essa nova emissão aqui, mas nos próximos anos também. Então, para você quando vai avaliar um fundo imobiliário, é muito importante que você saiba quem está por trás dele. E nesse caso é o BTG Pactual e a XP. E depois eu vou explicar para você como você pode ver a visão desses gestores e administradores também, tá? Um ponto positivo, muito positivo aqui para o MXRF11, que é ter esses dois gigantes por trás dele, né? E voltando aqui para o Status Invest, vamos falar dos números, né? Que é a parte que todo youtuber, todo mundo aí gosta de ver. Ah, eu vou falar dos números, tô falando que ele tem um dividendo de 12,31%, né? Agora que a gente chegou para falar sobre os números, lembrando que dividendo não significa nada, P sobre VP também não significa nada, não sozinho. Tudo é em conjunto, você pega o conjunto da obra e avalia, né? 2 pesos, 2 medidas. Você tem que colocar ali numa balança e ver se vale a pena para você, tá? Beleza. Primeiro, o dividendo, né? Ele paga um pouco mais de 1% ao mês, ok, nada demais. Tem muitos fundos que pagam mais de 1% ao mês. Aqui do lado você tem o valor atual, que é de R$ 10,72, bem baratinho por cota, né? Lembrando que não vai te trazer uma fortuna esse investimento. E aqui você tem a mínima, né? De R$ 9,61, né? Nos últimos 5 anos, ele não oscilou muito. Ele foi aqui num pico máximo de R$14 pré aquele momento ruim que nós passamos e uma mínima aqui entre na casa aqui de R$ 8,50 mais ou menos, aqui outra mínima de R$ 9 também, tá? Ele tem uma média de preço porque, como eu falei pra você, ele não tem uma capacidade de crescimento muito grande do valor da cota e também não tem uma capacidade de expansão muito dos dividendos, tá? Então ele vai ficar sempre ali entre 11,50%, 12% até 13%, esticando muito ao ano de dividendos, porque é o médio risco, rendimento médio, tá? Não vai chegar em 14%, 14,5%, assim como os fundos de papel, por exemplo, tá? Então descendo aqui, você tem uma volatilidade próxima ao iFix, mas não faz tanta diferença isso aqui. Aqui vem uma parte importante novamente, tá? Aqui o valor patrimonial por cota é de R$ 10,06, que é o valor justo por esse fundo imobiliário. O P sobre VP é um valor de 1,07, ou seja, ele está valorizado. Lembrando que o P sobre VP em 1 quer dizer que o fundo ele está sendo vendido pelo que ele vale, ou seja, ele deveria estar sendo vendido por R$ 10,06 e hoje ele está aqui em R$ 10,72, então ele está valorizado. Nós estamos pagando um prêmio para comprar esse fundo imobiliário porque ele se apresentou um ótimo fundo imobiliário. Outro ponto, o valor de caixa, né? O caixa de fundo híbrido não é muito gordo, não é um caixa como fundo de tijolo ou de logística que geralmente fica muito grande na hora de adquirir novos imóveis, né? Eles vendem imóveis e acumulam esse caixa para adquirir novos imóveis, né? Então esse aqui está ok, 86 milhões de reais guardado em caixa, é um bom valor, vai até para suprir necessidades futuras aí. Um DI de 15,35 também é ok, nada muito extraordinário, né? Aqui em alguns anos você recupera o valor investido e aqui o número de cotistas, que é um chamariz gigantesco, né? São 843 mil cotistas investindo, daqui a pouco ele bate aí a casa de 1 milhão de cotistas, né? E aqui um número ainda mais importante, que é a liquidez média diária. O que significa esse número? É quanto que eles negociam de MXRF11 por dia, ou seja, se eu tenho 1 milhão de reais de MXRF11 e quero vender esses 1 milhão de reais, eu
consiga em apenas um dia. Por quê? A liquidez média diária deles é de 12,3 milhões de reais por dia. São 12.335.253 reais e 46 centavos de liquidez média diária, tá? E aqui você tem a participação no iFix, né? E aqui o rendimento. Claro que o rendimento dele não vai ser extraordinário aqui de 12 centavos, mas se você pegar aqui em relação à distribuição aqui em porcentagem, é 1,12% ao mês. Ou seja, investiu ali 100 mil reais, vai ganhar mais de R$1.000 todos os meses com o MXRF11. O próximo rendimento também vai ser de R$12 aproximadamente, 12 centavos aproximadamente, tá? Aqui o histórico de dividendos dele, você pode acompanhar esse histórico. Lembrando que, quando você for avaliar um histórico de dividendos, é sempre interessante que ele esteja numa média, tá? E você não só olha a média geral, que é de cada ano, ó, 19, ó, aqui, ó, 19, 20, 21, 22 e 23, mas se eu olhar a média em cada ano específico. 2021 foi uma média ok, ela não passou muito nem caiu muito. 2020 ele também ficou numa média ok. 2019 teve alguns picos, né, de distribuição, mas nada muito extraordinário, ele compensou a baixa do começo do ano. E aqui 2023 ele está se mantendo bem estável durante o ano. 2022 também eu posso dizer que ele ficou bem estável, não oscilou tanto na distribuição mensal, tá? Descendo um pouco mais, aqui tem o relatório, aqui a subscrição, né, para você, que eles fazem novas emissões, tá? Aqui o aluguel, você pode alugar suas cotas, não vou entrar muito nesse quesito. E descendo um pouco mais, temos aqui parâmetros gerais do fundo, CNPJ, o início do fundo, 2011, aí tem aí os seus 12 aninhos, né? É o fundo híbrido, né? O segmento híbrido, como já expliquei para você. Aqui a gestão ativa, tá? Gestão ativa quer dizer que eles buscam performar cada vez mais, buscando o maior lucro possível. Eu gosto muito, eu só compro fundo de gestão ativa, inclusive, tá bom? Descendo um pouco mais, notícias relevantes, é sempre bom você dar uma olhada nas notícias, inclusive notícias recentes sobre esse fundo, para você ficar mais a par. Alguns vídeos do professor Baroni aparecendo aqui. E aqui, outra parte que as pessoas ignoram um pouco, mas eu gosto de olhar, que é a evolução do patrimônio líquido, né? Pode ver que ele começou aqui em 2017 aqui bem baixo e foi escalando e continua escalando. A ideia é que esse fundo sempre vá cada vez mais em uma ordem crescente de patrimônio, quer dizer que ele está acumulando cada vez mais patrimônio, consecutivamente vai distribuir mais dividendos e assim em diante. Então quanto mais ele cresce, melhor para nós. Se ele começar a cair, já é um sinal vermelho, bandeira vermelha para você vender esse fundo imobiliário, tá? Aqui o resultado, olha só, geralmente nessa, não vou entrar nesse mérito, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, já está bem grande já o vídeo, então é só você olhar nessa ordem aqui, tá? Se ele estiver crescendo, geralmente é bom, se ele estiver decaindo, é ruim, tudo bem? É algo, mais um sinal vermelho para você. Eu tenho certeza que ele está crescente, tá? Até porque minha análise recente, eu fiz uma análise recente do MXRF11 pessoal, tá? Então ele está numa ordem crescente, ele está crescendo e evoluindo cada vez mais, tá? O ruim é quando ele está crescendo em dívidas, ninguém quer, mas nesse fundo está crescendo de forma positiva, tá bom? Descendo um pouco mais, nós temos aqui mais demonstrações trimestrais, para você ver a parte contábil do fundo, caso você queira, é só ler, e caso você não compreenda algum recurso desse aqui, você joga no Google que você vai ter a explicação minuciosa sobre cada um deles, não tem segredo aqui, tá? Aqui o valor a receber, a distribuição, caso os lucros que ele recebe aqui, tá? O caixa do MXRF11, tá? Lembrando que o caixa ele sempre vai flutuar, porque você tem compra e venda de ativos, tudo bem? Então é normal o caixa flutuar. Valores a pagar, geralmente ele pode exercer um pouco mais de despesas ou menos despesas, nesse caso aqui são algumas despesas que subiram nos últimos meses, tá? E até mesmo a distribuição de lucros pode ser um valor a pagar que venha influenciar nesse gráfico, tá? Aqui novamente o portfólio, e aqui abaixo nós vamos ter FIIs com o MXRF11 no seu portfólio, quanto maior o número melhor, tá? E aqui os comunicados. Quando falamos dos números do MXRF11, eles me deixam feliz, tá? Eles não são números surpreendentes, eles são números aceitáveis, tá? Eles são interessantes, eles me despertam a vontade de adquirir esse fundo imobiliário. E sim, quando você fala de liquidez diária, de dividendo, você fala de número de cotistas, você fala de novas emissões para crescer ainda mais o fundo, ele tem bons números, tá? E agora eu vou falar da parte que muitos investidores ignoram, inclusive novos investidores ignoram. Essa parte não deve, não pode ser ignorada. Só que antes, eu
eu tenho um treinamento completo sobre fundos imobiliários chamado Mestre dos Fundos Imobiliários. Ele está aqui na descrição, é o primeiro link, tá? E ele está com a campanha de incentivo de R$100 mil de desconto em cupons de R$100, tá? Quando acabar, acabou, não vai ter mais desconto. E lá dentro eu ensino tanto você a escolher um bom fundo imobiliário, a hora de comprar e a hora de vender, que é a hora mais difícil. Inclusive, quando falamos de fundos imobiliários, é a hora de vender os seus fundos. E lá tem uma carteira automática de fundos imobiliários, que ela se ajusta automaticamente e mostra para você o seu dividendo, quanto você vai receber, seu lucro futuro e assim adiante. Inclusive, você pode ter uns segredinhos nessa carteira que você vai ter acesso, tá bom? É só esse recado aí. E agora vamos para o relatório, gente. Olha só, relatório é muito importante porque no relatório você tem o que já aconteceu com o fundo e as previsões futuras, os planejamentos futuros. Onde eu tenho acesso ao relatório? Você vai entrar na Status Invest, como eu já expliquei, aqui abaixo, ó. Você vai procurar esse relatório geral, que é esse segundo aqui, ó. Olha aqui, ó, relatório gerencial, tá? Então você vai clicar nele e ele vai te entregar todas as informações. Aqui você tem várias páginas, tá? Aí você fala, poxa, Leonan, eu tenho que olhar isso tudo, 20 e poucas páginas, ler isso tudo. Calma, tá? No processo de primeira aquisição, é muito importante você entender esse fundo. Poxa, se você vai comprar algo que você não entende, dá o dinheiro pra mim que é melhor, tá? Por quê? Você tem que entender pra onde que vai o fundo, como que ele está, como que o gestor, aqui ó, comentário do gestor, está enxergando esse fundo, o que que eles estão fazendo para performar cada vez mais. Aí sim você faz uma aquisição. Esse relatório, ele deve ser revisado de 3 em 3 ou 4 em 4 meses. Você tem que olhar e ver se está de acordo com a sua estratégia, se está de acordo com os parâmetros que você tem como investidor, seja iniciante, seja experiente e tudo mais, tá? Você tem que ter parâmetros para comprar um fundo imobiliário e se faz sentido para você manter o MXRF11 na sua carteira. Lembrando que a melhor hora de você pular de um barco afundando é quando ainda tem bote salva-vidas, tá? Você não deve pular do barco só quando ele já está afundado, não tem como mais pular, você já vai estar com a água pelo pescoço. Então, um fundo imobiliário, você deve vender ele com consciência, não na hora que tá dando tudo errado, tá tendo dívida e tudo mais. Não estou falando que isso vai acontecer com o MXRF11, só que você tem que ter essa experiência, saber que existem momentos bons e ruins. E no momento ruim, você tem que saber o que você vai vender caso seja necessário, tudo bem? Então aqui você vai ter várias informações, como o comentário do gestor, como eu já expliquei. Aqui do lado tem algumas informações legais, tá? Aqui já falamos sobre o valor patrimonial por cota de R$10, a quantidade de cotas, 226 milhões de cotas, o patrimônio de 2,27 bilhões de reais, patrimônio gigantesco, CNPJ. Aqui a categoria, né, gestão ativa dele, o gestor XP, administrador ABTG e a taxa de administração, que é de 0,9%, que incomoda muitos investidores. Para mim, está tudo bem, porque é uma taxa ok, ela é aceitável, ela é menos de 1%, né, ao ano, em cima ali do rendimento, né, e até porque, por ele ser um fundo de gestão ativa, deixa eu considerar aqui, ó, gestão ativa, eles merecem, eles estão performando cada vez mais e buscando essa performance. Aqui, distribuição de rendimentos, ele vai explicar o fluxo financeiro do caixa do fundo. Aqui alguns gráficos de evolução do valor da cota e volume médio diário de negociação, ele vai explicar que é um gráfico em ascensão, ele está crescendo cada vez mais, tá? Então ele vai te dar vários parâmetros, né, que você fala, poxa, é muito complexo, mas não é complexo. Por quê? Você tem um disclaimer, tá, lateral aqui, esse disclaimer, e aqui você tem um outro gráfico para você comparar. E aqui abaixo tem mais informações ainda pertinentes para você. Não precisa ser um especialista para compreender, é só saber ler, obviamente, interpretar algumas coisas também, tá? Então você tem um gráfico, ele vai te dar o gráfico completinho para você aqui e o disclaimer aqui abaixo. Ele vai te explicar o que é esses números, como funciona toda essa oscilação aqui no MXRF11, tá? Aqui o portfólio, ele vai, lembra que eu falei que era mais fácil olhar o portfólio por aqui? E de fato é, olha só que legal, aqui ele mostra a porcentagem, ó, investimento ativo barra objeto, investimento por classe de ativo. A classe, ele tem 4% em caixa, 16% em fundo imobiliário, 5% em permutas e ele tem 75% em CRIs. Outro patamar do fundo, outra parte do fundo está 4% em caixa, 22% em residencial, 25% em comercial e 50% em crédito corporativo. Tudo bem? E aqui em cima ele vai falar os indexadores, ó. Eu gosto muito do IPCA+, do IGPM também, eu acho bem legal, e do CDI, tá? Então geralmente são os maiores indexadores, inclusive aqui, ó. Você tem a taxa média de aquisição aqui no CDI+, e no IPCA também, são os maiores, né? A porcentagem do book aqui, tá? Então você pode avaliar
todo o contexto desse fundo imobiliário através do relatório, inclusive aqui, ó, a composição de carteira nua e crua, quando que estão os ativos e inclusive também a duração dos contratos, aqui 7.4, 2.7, 6.5 e assim em diante, tá? Ele até fala a duração média dos contratos. Então, basicamente, assim você vai analisar esse relatório, vai ler esse relatório e que eu já posso dar de experiência própria por ter o MXRF11 hoje uma carteira de investimento, ele é um bom fundo imobiliário, ele é de um segmento de médio risco, ele vale a pena sim você ter, mas claro que a questão mesmo do MXRF11 de uma carteira de investimento é a sua exposição a esse fundo imobiliário. Se você tem uma carteira de médio risco, busca um médio risco, a exposição pode ser um pouco maior, ali na casa de 20, 25% da sua carteira no MXRF11. Mas, se a sua carteira é de baixo risco, coloca ali uns 10% no máximo no MXRF11, e se for uma carteira de alto teor de rentabilidade, o máximo possível de dividendos mensais, aí você pode colocar também algo ali na casa dos 15 a 20% dos seus investimentos no MXRF11, ou até um pouco menos e colocar mais fundos de papel nessa carteira que de fato vão trazer a maior rentabilidade, ou até mesmo outros fundos híbridos que estão ainda mais expostos ao CRI. Então é isso, esse é o MXRF11, me siga nessa rede social aqui e se inscreva nesse canal e comenta a sua opinião sobre esse fundo imobiliário. O que você acha? Você tem MXRF11? Foi o seu primeiro fundo imobiliário? Vai ser o seu primeiro fundo imobiliário? Qual que é a sua opinião a partir agora desse vídeo, a partir desses comentários? Um grande abraço, bons lucros para você e aguardo você em um próximo vídeo ou uma próxima aula.